Aurinice, você tá me ouvindo? O microfone da mensageira tá fechado. É só para mim? Amém. Bom dia, gente. Me chamo Bom, Nayara. É um prazer a gente poder estar junto. Eu gosto desse hino que fala que a gente pode Deus poder sacerdote. Vamos nesse momento fazer uma oração. Querido Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá em mais um dia para que a gente possa estudar a Sua palavra. Peço, Senhor, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui. Não possamos, Senhor, ficar vazios, mas possamos ficar cheios e reflexos do teu Espírito. Possamos ser abastecidos e sair, Senhor, com alegria, com poder para enfrentar as nossas lutas em mais um dia. E que eu possa ser esse porta-voz do poderoso instrumento, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos sim. Eu vou fazer a próxima oração e você entra com a mensagem. Tá bom. Oremos. Santo Pai que habita nas alturas dos céus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa sala para adorar o teu santo e grandioso nome. Venha ser com a mensageira dessa manhã que nos trouxe, que ela possa ser usada por ti para falar aos nossos corações. Dá-nos a tua paz, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Nos ajude e nos livre de todo mal, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos Nayara, a então. gente costuma dizer aqui que a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te abençoe, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Estão me ouvindo e me vendo, né? Então vamos. Bom, hoje eu trouxe um tema para que a gente pudesse falar, chamado A Reivindicação do Caráter de Deus. E eu queria trazer para nós o que significa reivindicar. Reivindicar o caráter de Deus. O que significa reivindicar? Significa dizer que é seu, né? Tomar para si. Dizer, olha, me pertence, eu quero, é meu. Então, hoje nós vamos entender como a gente vai reivindicar o caráter de Deus. E para que a gente possa conseguir compreender isso, nós precisamos, primeiro, entender como tudo começou, como o conflito começou, e vai casar muito bem com a nossa lição da Escola Sabatina, que a gente estudou essa semana. E nós vamos começar lendo como que começou esse conflito entre o bem e o mal, como que Deus nos fez, como nós perdemos o caráter de Deus e como nós podemos, pela graça de Deus, reconquistar o seu caráter. Só que nós vamos ver com alguns detalhes. Então, a nossa primeira leitura de hoje está em Apocalipse 5:11, que vai nos dizer que diante do trono de Deus há anjos que o louvam. E aqui diz a quantidade de anjos que tem. Em Apocalipse 5:11 diz assim: Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, também a voz dos animais, dos anciãos, e o número deles era de 10.000 vezes 10.000, de milhares de milhares. Então, Deus fez anjos, há anjos no céu. Nós vemos que Deus fez várias classes de anjos no céu. A gente lê na Bíblia e consegue ver que Deus fez querubins. E isso a gente consegue ver em várias partes. Por exemplo, em Ezequiel 28, a gente vê que Deus fez um querubim. Nós podemos ver também em Isaías 6 que Deus fez os serafins, que eles são anjos que assistem na imediata presença de Deus todo o tempo e são como se fosse a escolta real de Deus. Tem um rei, ele tem o seu exército que vai para a batalha, esses são os querubins, mas tem aquele exército que faz parte da escolta real de Deus, que está mais perto, são os serafins. Os serafins têm 6 asas e com 2 asas
Aqui o Bluetooth, o fone de ouvido, para ver se vocês me ouvem melhor. Estão me ouvindo bem? Não está embolado? Como que tá aí? Ainda O está um áudio, pouquinho me dá um embolado. feedback. Ainda tá? Então deve ser a conexão. Eu Agora pensei que melhorou. pudesse ser o Bluetooth. Agora melhorou. Então, Deus, ele fez várias classes de anjos no céu. Um deles foi os anjos serafins. Esses são a escolta real de Deus. São anjos que assistem imediatamente do lado do trono de Deus. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 voam. E eles estão sempre cantando Santo, Santo ao Senhor diante da presença de Deus. E esse relato você pode encontrar em Isaías 6. Hoje nós vamos estudar sobre um anjo do qual Deus deu o livre-arbítrio, para que ele pudesse escolher obedecer ou não a Deus, porém esse anjo, ele fez uma má escolha, ele não fez uma boa escolha. Então vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 28. Continuem escrevendo para mim, dá um feedback se vocês estão conseguindo me entender melhor, tá bom? Em Ezequiel 28, do verso 12 em diante, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, tu eras o sinal da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Tu estavas no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas eram feitas tua cobertura de sardônio, de topázio, de diamante, de turquesa, de ônix, de jaspe, de safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia que você foi criado. Então, a gente pode observar aqui que Deus fez um anjo, ele era um querubim ungido para servir, ou ele era um querubim cobridor, símbolo daquele querubim que fica em cima da arca da aliança. Então, ele estava ali para cobrir, para guardar o trono de Deus, para zelar desse trono. E ele foi feito de uma forma bem diferente dos outros anjos. Sobre ele tinha muitas pedras preciosas. E também, quando ele foi feito, a minha Bíblia fala, a versão King James, que Deus também fez os trabalhos dele, fez flautas, fez pandeiros sobre ele, ou seja, o Espírito de Profecia fala que Lúcifer, ele era o regente do coral celestial. Abaixo de Jesus Cristo, ele dava a primeira nota e todos os anjos acompanhavam e louvavam a Deus. Então, ele era um ser mais importante abaixo de Jesus e dirigia os anjos, então era um ser de grande influência. E ele era chamado Lúcifer, anjo de luz. E eu creio que é justamente porque Deus o fez com muitas pedras preciosas e essas pedras refletiam a glória de Deus quando a luz de Deus batia sobre ele. Então, anjo de luz, porque ele refletia muita luz. O verso 14 diz: Tu eras um querubim ungido para cobrir, e eu te estabeleci assim. Tu estiveras sobre o monte santo de Deus e caminhava acima e para baixo no meio das pedras afogueadas. Tu eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplidão das tuas contrafações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profanando fora do monte de Deus e te destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Você foi expulso. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho e lancei-te por terra diante dos testículos para que te contemple. Muito bem, então aqui Ezequiel, eu li do verso 12 até o verso 14, nós vemos uma lamentação feita sobre o rei de Tiro, mas a gente pode ver que nesse momento aqui o rei de Tiro estava exemplificando o próprio Satanás, porque a gente sabe que o rei de Tiro não esteve no Éden, no jardim de Deus, e nem era um anjo cuidador. Na realidade, a gente vê que aqui Deus está mostrando que ele criou um ser perfeito, Lúcifer, um anjo de luz, mas que esse anjo, ele pecou. E ele achou, ele era perfeito em seus caminhos, até que achou
então nele iniquidade, ou seja, achou nele pecado. Em 1 João 3, o verso 4 diz que aquele que comete iniquidade ou pecado, esse transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, Lúcifer, ele era perfeito nos seus caminhos até que ele pecou, ou seja, até que ele transgrediu a lei de Deus. E Deus o teve que expulsar do monte de Deus, porque aqui diz que ele começou um comércio. E eu gostaria de dar uns detalhes sobre isso, lendo com vocês História da Redenção, que é um livro de Ellen White, para que a gente possa entender bem em que se baseava o conflito entre Deus e Satanás. Aqui disse que Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra, depois do Filho amado de Deus. E Lúcifer, ele sentiu inveja de Cristo e gradualmente entendeu o comando que pertencia a Deus. Aqui fala que um dia o Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir uma honra especial ao seu filho. O filho estava sentado no trono com o pai e a multidão celeste de anjos reuniu-se ao redor deles. O pai então fez saber por sua própria decisão que Cristo, seu filho, deveria ser considerado igual a ele. Eu fiquei pensando, por que Jesus Cristo deveria ser considerado igual a ele, a Deus, nesse momento de convocação? E Deus ainda fala mais. Assim, em qualquer lugar que estivesse presente o seu filho, isso valeria pela sua própria presença. Eu comecei a ler e consegui distinguir que o amor de Deus por nós é tão grande que Jesus Cristo, para salvar o planeta e o mundo do pecado, o universo do pecado, ele começou a fazer vários níveis de rebaixar as suas funções, né? Aqui, por exemplo, em Colossenses, diz que Deus, ele habita em glória inacessível. Então, nem todos os anjos tinham sempre acesso a Deus, né? Nem todos os anjos sempre estavam diante de Deus. Havia hierarquias, né? E nem sempre eles compareciam, porque Deus habitava em glória inacessível. O comando dele era dado. Mas a gente vê que Jesus Cristo, ele primeiro se torna um com os anjos. Quando a gente lê na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, a gente vê Jesus Cristo na figura de Miguel, que é o arcanjo, ou seja, maioral dos anjos. E ele está sempre em contato com os anjos, dando ordens, estando sempre com os anjos. Então, Jesus Cristo desceu da sua luz inacessível como Deus e se tornou um com os anjos. E aqui a gente vê na história da redenção, chegando um momento em que Deus mostra que Miguel é o próprio Deus, que ele sempre teve com Deus, que ele é Deus desde o início e que os anjos deveriam prestar reverência a ele como se o próprio Deus estivesse ali presente. E os anjos ficaram maravilhados da condescendência de Deus, de deixar que se fazer um com os anjos e habitar tão pertinho deles, entende? E é por isso que nesse momento Deus vai e diz, olha, a palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai, diz a história da redenção. E aqui diz, seu filho foi investido por ele com toda a autoridade para acomodar todas as hostes celestiais. Especialmente deveria seu filho trabalhar com ele na união do projeto de criar a terra. E o filho levaria a cabo a vontade do pai e seus propósitos, mas nada o filho faria por si mesmo. Tudo ele faria em conformidade com a vontade do pai, ele estaria unido com o pai. E aqui mostra que Lúcifer teve inveja disso, sabe? Lúcifer ficou enciumado. Ele, até aqui embaixo, ele fala bem assim. Ele pensava que os anjos estavam sempre obedecendo às ordens dele com prazer e que ele era muito importante no comando do céu. Então, ele vai e fala que o seu vestuário nem era tão... Ele vai falar assim, não é o meu vestuário tão belo e brilhante, por que deveria então ser Jesus Cristo colocado
acima de mim, ser mais honrado que a mim. Então ele convocou os anjos do céu e começou a introduzir o assunto que era ele mesmo, dizendo, olha, nós vamos agora ter problemas no céu, porque foi colocado sobre nós um homem, alguém, né, que no caso foi Jesus Cristo, como um tirano do qual nós vamos ter que render uma honra servil. Então, eu estou aqui junto com vocês para garantir que o direito de vocês não vai ser violado, que a gente não vai precisar de adorar a Jesus Cristo. E então ele começa uma contenda no céu, que é o que Ezequiel 28 chama de comércio de Lúcifer. E eu gostaria só de destacar que dentro do comércio de Lúcifer, ele tinha algumas pretensões. Primeiro, aqui o História da Redenção diz assim, o grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e que se ele se submetesse a uma honra servil, ele seria despojado de honra que nunca mais poderia ser incumbido da sua exaltada missão. Então, ele se rebelou contra a lei de Deus. Ele tinha o desejo de reformular o governo de Deus. E ele não desejava prestar adoração a Jesus Cristo e nem obedecer à lei de Deus. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter a autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial, diz o História da Redenção na página 18. Então, quando a guerra se tornou um conflito muito instaurado, Deus ele resolveu resolver a guerra da seguinte forma. Ele podia de uma vez eliminar Lúcifer e punir, tirar ele do céu junto com os anjos, mas ele resolveu fazer com que cada anjo pudesse se posicionar de qual lado queria estar no conflito, para que cada um pudesse colocar para fora o que estaria no coração. Porque poderia ser que Lúcifer, sendo mandado do céu, e alguns dos anjos que estavam abertamente com ele, saísse de lá e ainda ficasse outros anjos que no seu coração tinham simpatia com o comércio de Lúcifer, com as ideologias dele, entende? Então, Deus ele deixou de forma aberta para que cada um escolhesse que lado ficasse. E então houve um confronto no céu. O espírito de profecia disse que Satanás ele desejava tomar o governo que não lhe foi dado de forma espontânea através da força. E aqui disse que no céu houve uma guerra, e essa guerra foi pelo poder da força contra a própria força. Porque se fosse uma guerra de forma espiritual, com poderes espirituais, Deus teria vencido no mesmo momento e Satanás não tinha tido nem oportunidade de guerrear. Então, Satanás foi expulso do céu e com ele os seus anjos. Aqui a História da Redenção diz que no início, metade dos anjos do céu estavam do lado dele, mas no final, só uma terça parte de lá foi expulso. E aqui diz um tópico que eu acho muito interessante, diz assim, Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo pela lei do Criador. Esta Satanás não podia suportar. Declarou que os anjos não precisavam de lei, mas deveriam ser livres para seguir sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente, que a lei era uma restrição à sua liberdade e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que ele assumira. A condição dos anjos, pensava ele, necessitava de ser aperfeiçoada. Mas assim não pensava Deus, que tinha feito as leis e colocado-as em igualdade consigo mesmo. A felicidade das hostes angelicais consistia na perfeita obediência à lei de Deus. Então a gente pode observar, eu estou lendo de forma mais detalhada que a guerra que Satanás instaurou foi contra a lei de Deus, que diz que ele odiava, ele não podia suportar a lei de Deus. E você pode ver que ele diz aqui, que os anjos, eles eram seres santos e que eles seriam guiados retamente pela sua própria consciência. Hoje, se você pegar a lei do satanismo, existe uma lei de Satanás. Tem o resumo dela, assim como o resumo da lei de Deus é ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Satanás tem uma lei, que é faça aquilo que você quiser. Esse é o resumo da lei dele.
Então ele achava que todos os seres que foram expostos ao céu podiam fazer o que quisesse, mas isso não traz ordem, isso não traz paz, isso não traz harmonia, entende? E Deus não pensava dessa forma, mas ele teve um grande desprezo pela lei de Deus. Por isso Apocalipse 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente, contra o descendente da mulher, que a mulher é a igreja, o dragão é Satanás. Ele foi pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé de Jesus. Por quê? Porque ele odeia, ele está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus, mas ele faz guerra. Ela fala, ele irou-se contra a mulher, mas ele faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a gente vai entender mais que o conflito entre bem e mal, ele gira em torno da adoração e ele gira em torno da lei de Deus, sabe? E em provar que Deus é um Deus injusto, um Deus tirano, porque ele fez leis injustas que são impossíveis de ser cumpridas. E a gente pode ler Apocalipse 12, do verso 6 até o 9, e nós vamos ler que estourou essa guerra do céu. Lá diz assim: e houve do 7 até o 9, Apocalipse 12, do 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão lutou com seus anjos, e não mais prevaleceu, nem o seu lugar achou-se mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, o diabo Satanás, aquele que engana o mundo todo. E ele foi lançado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, a gente vê aqui que teve esse confronto, Miguel, né? E o nome Miguel significa quem é como Deus. O radical El sempre tem a palavra Deus. Por exemplo, Emmanuel, Deus conosco. Daniel, Deus é meu juiz. E então, a gente observa que Miguel se levanta, e o nome Miguel é um nome de desafio. Quem é como Deus? Então ele está se levantando para dizer que quem é como Deus, só ele mesmo pode ser, porque ele é o próprio Deus. Satanás não tinha condições de ser como Deus. Porque quando a gente abre a nossa Bíblia em Isaías 14, do verso de 12 a 14, a gente vê qual era o desejo de Lúcifer, o coração de Lúcifer. Isaías 14, do 12 a 14, lá diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, como fostes lançado à terra, tu que debilitava as nações, porque tu dizias no teu coração, eu subirei acima das alturas de Deus e exaltarei o meu trono. Subirei nas extremidades do norte, no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o desejo de Lúcifer era ser semelhante ao Altíssimo. Mas Miguel se levantou, o próprio Jesus, o próprio Cristo, para mostrar que ele não tinha condições de ser como Deus. Ele se levantou e venceu. E a gente pode ver que Miguel é o próprio Jesus por diversos textos. Por exemplo, quando a gente abre Daniel 12, verso 1, lá diz: e levantou-se Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo, porque haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas todo aquele que achar o seu nome escrito no livro da vida será salvo. Aqui fala que Miguel é o grande príncipe, e quando você lê Daniel 9, 26, lá fala, até que venha o ungido, ou príncipe, ou até que venha o Messias, o príncipe. Então, esse príncipe, esse ungido, esse Messias é o próprio Jesus. Ele se levantou para guerrear, e Satanás não achou mais lugar no céu. Então, Satanás foi expulso para a terra, entende? Apocalipse 12 vai e fala, no verso 10, alegrai-vos o céu, porque foi expulso o acusador dos vossos irmãos. Mas aí o Apocalipse 12, 12 disse, ai da terra e dos que nelas habitam, porque o diabo desceu sobre vós com muita ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, como Satanás ele não teve condições de guerrear contra o trono de Deus, agora ele deseja guerrear contra os filhos de Deus. Ele não teve condições, ele não teve poder, ele não teve força, mas ele tem uma forma indireta de atingir a Deus, que é através dos filhos que Deus criou aqui na Terra. Então, agora Deus faz um mundo belo, Deus faz um mundo bonito, e faz Adão e Eva, e coloca Adão e Eva nesse jardim lindo que ele criou,
e dá uma ordem para Adão e Eva, que está em Gênesis 2:17, que diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis dela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A gente vê Deus fazendo o jardim perfeito e dando para o homem livre-arbítrio. Deus, ele não achou que seria benéfico o homem ser colocado fora do poder da desobediência. Deus queria que o homem passasse pelo teste. A história da redenção diz que Deus colocou uma prova, um teste. Ele diz assim: se eles suportassem o teste do qual Deus havia considerado conveniente prová-los, eles seriam finalmente igual aos anjos. Então Deus nos fez para que nós fôssemos igual aos anjos. Nós fomos feitos só um pouquinho menor que os anjos. Se a gente passasse um teste e não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tivesse obedecido a Deus plenamente, nós seríamos como os anjos. Porque lá no céu ficou um grande vazio, quando um terço dos anjos foram de lá expulsos. E Deus, ao criar o ser humano, ele desejou repovoar o céu. Ele desejou trazer de novo para o céu aquele número de anjos que se perdeu. Imagina, um terço de milhões de milhões e de milhares de milhares. E hoje é que a gente vê que foi um terço. Olha lá, em Apocalipse 12, o verso 3 e 4 fala bem assim, ó. O verso 3: apareceu um sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre elas coroas. E a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Diz que a cauda do dragão, nós lemos em Apocalipse 12:9, que o dragão é o próprio Satanás, ele é a antiga serpente que estava no Éden também, e ele também é chamado de Diabo Satanás. Diz que ele arrastou com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu. Quando nós lemos Apocalipse 1:20, nós vemos que estrelas significam anjos. Apocalipse 1:20 nos fala isso. Olha lá, vou ler o final do verso 20, só para a gente compreender o simbolismo. Diz assim, ó: o mistério que viste das 7 estrelas nas tuas mãos direitas, os 7 candelabros de ouros, é isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então diz que uma terça parte das estrelas do céu foram arrastadas para a terra com a cauda do dragão. Ou seja, uma terça parte dos anjos do céu, nesse conflito, foi arrastada para a terra, que hoje são os demônios que atormentam as pessoas. E o que significa, o que a gente pode entender como cauda? Quando a gente abre a nossa Bíblia em Isaías 9:15, nós conseguimos ver que lá ele dá uma luz para a gente entender o que é a cauda, né? Faz bem assim: o ancião de respeito, este é a cabeça, mas o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Então, aqui está dizendo que a cauda é símbolo de alguém que ensina mentiras. Então, lá no céu, Lúcifer, ele falou mentiras, ele fez um comércio, ele foi um falso profeta, falou que vai ser muito melhor debaixo do meu governo, vocês vão ser melhor, vocês precisam de aperfeiçoamento nessa esfera que vocês estão, vocês vão ser melhor guiados pela sua própria vontade. Parece muito as filosofias que a gente vê na nova era, né? Eles têm essa mesma filosofia, né? Que você é o seu Deus, você vai ser guiado retamente pela sua própria vontade, você precisa achar a força interior que há dentro de você. Quando na realidade nós precisamos nos apegar à força de Jesus, pois nós não temos poder em nós mesmos para que a gente possa conseguir vencer sozinho nesse conflito, entende? Então, a gente observa que Deus, ele, mesmo sabendo do conflito, mesmo sabendo que Satanás dali foi expulso, ele precisava de deixar que o conflito desenrolasse para que pudesse o universo, os anjos, conseguir ver o verdadeiro caráter de Satanás. Mesmo que lá no céu não estava bom e ele foi expulso de lá, mesmo assim ele ainda tinha uma afeição dentro do coração daqueles anjos que ele havia sido. Então, o comandante, de alguma forma, né, a partir de Jesus Cristo, ele dava ordem, os anjos obedeciam. Então, Deus precisava de deixar que o caráter de Lúcifer fosse, então, cada vez mais mostrado nesse conflito, nessa guerra entre o bem e o mal. E Satanás pensou, vou tentar o homem,
Por quê? Porque se Deus, de alguma forma, arranjar um escape para o homem, vai arranjar um escape para mim. E se não, eu vou ter um lugar para morar, um lugar para estar. E o Espírito de Profecia mostra que outros mundos também tiveram uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nesses mundos que Deus criou, eles não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós, infelizmente, resolvemos comer e pecar. E a Bíblia fala que quando Adão e Eva eles foram criados, eles estavam nus, porém eles não sabiam que estavam nus. Por quê? Porque eles eram vestidos de uma veste de glória. A veste que os cobriam era a glória da presença de Deus. Mas no momento em que eles vão lá e comem do fruto, e Satanás, através da cobra, diz: certamente você não vai morrer, mas você vai ser como Deus. Olha, o desejo de Satanás, ele colocou no coração de Eva, ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, nesse momento em que Eva e Adão, eles comeram do fruto e resolveram desobedecer a ordem de Deus, eles transgrediram a lei de Deus e eles pecaram. E eles foram destituídos da glória de Deus, ou seja, destituídos do caráter de Deus. Então começou a dentro dele ter alguns sentimentos, como sentimentos de medo, né? Eles correram, se esconderam quando viu que Deus estava vindo, colheram folhas de figueiras, viram que estavam nus. Por quê? Porque a glória de Deus não mais vestia eles. E eles perderam o caráter de Deus. E Deus, quando ele resolveu fazer o plano da salvação, muitas vezes a gente pensa: Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos libertar do pecado. Não foi só isso que ele fez na cruz. Ele fez mais que isso. Ele morreu para salvar não só o nosso mundo do pecado, mas o universo do poder do pecado, para que ele pudesse reivindicar o caráter de Deus que estava manchado diante do universo, porque Lúcifer acusou Deus de que ele era um Deus injusto, de que ele fazia leis injustas, impossíveis de serem cumpridas, e que havia necessidade de aperfeiçoamento do governo de Deus, sabe? Então, Jesus Cristo, ele teve pessoas aqui na Terra, como, por exemplo, Jó, um homem íntegro. A palavra íntegro na Bíblia diz que ele era perfeito, que se desviava do mal. Ele foi uma testemunha de que é possível guardar as leis de Deus. Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida e não mais foi achado, porque Deus o levou para o céu. Ele também guardou perfeitamente a lei de Deus. Daniel, ele foi um homem íntegro também, e ele guardou perfeitamente a lei de Deus. E ele reivindicou o caráter de Deus. Moisés também, né? Diz que a glória de Deus estava sobre Moisés. Então, José também foi um homem que reivindicou, um homem irrepreensível. E Jesus Cristo veio à Terra para mostrar que é possível um ser humano ele se vestir de Deus, do poder que Deus dá, e guardar perfeitamente a lei de Deus. Ou seja, viver uma vida sem pecado, com a força que há em Deus. Não com a sua própria força, jamais, porque se nós pudéssemos guardar a lei pela nossa própria força, nós não precisaríamos de um Salvador, certo? Nós obedeceríamos perfeitamente a lei de Deus. Mas, quando o pecado entrou no mundo, nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Mas quando Jesus veio à Terra, ele quis se tornar um por nós e desceu na esfera do humano para que nós pudéssemos nos tornar um com ele, no caráter, sabe? Ser um com ele. Eu gosto muito de um texto do Espírito de Profecia, do Desejado de Todas as Nações, que fala justamente isso. Que Jesus, ele venceu e assegura para nós a vitória. Olha o que diz esse texto. Do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e as paixões, tendo eles próprios um domínio quase ilimitado sobre o homem. Os homens se haviam aviltados e ficado doentes, sendo-lhes de si mesmo impossível vencer. Cristo venceu em favor do homem pela resistência à severíssima prova. Exercitou por amor de nós um autodomínio mais forte do que a fome ou do que a morte. Não podemos nós, com o poder dele, fazer o mesmo? Essa vitória
E nessa vitória está envolvido todos os resultados que entram em todos os conflitos com o poder das trevas. Ele não consentiu, Jesus Cristo não consentiu com o pecado. Nem por um só pensamento ele cedeu à tentação. O mesmo pode se dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Lembra que Jesus falava, eu não faço nada por mim mesmo, mas tudo que eu faço é unido com o Pai? Ele estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e leva-nos a apoderar-nos firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então, lá no céu começou um conflito com a lei de Deus, e que era impossível de guardar a lei de Deus. Em Salmo 119, quando você lê ele todo, você vê que a lei de Deus, ele é o firme fundamento do seu trono, e que a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Tem até aquela música dos Arados do Rei, que agora está no Inário, que diz, a tua lei é perfeita como tu és perfeito, Senhor. A tua lei é santa e justa, porque santo e justo tu és. Ela fala que ela é a expressão do caráter de Deus. É a revelação de quem ele é. Por quê? Porque o resumo da lei é o amor, e o caráter de Deus é o amor. E o trono de Deus é baseado em amor e em justiça. Essas duas coisas. Então, Deus está dizendo que quando ele veio na Terra, ele veio para nos mostrar que nós, unidos a ele, podemos, pelo poder dele, nos apoderar da sua força e atingirmos a perfeição de caráter. Que quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos de novo ter esse caráter. E eu quero dizer para vocês que o caráter de Deus foi colocado em xeque, e esse conflito, Ellen White diz que vai durar 6.000 anos de conflito, porque o 7º milênio nós vamos passar no céu. Esse desenrolado conflito é para que Deus possa ter um povo que reflita perfeitamente seu caráter, que tenha de novo a glória de Deus. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para reivindicar o caráter de Deus e para nos devolver o caráter de Deus. O plano da salvação não termina no momento em que os nossos pecados são perdoados. Pelo contrário, ele continua quando nós vivemos uma vida de santificação, até que a gente atinja a glorificação. E eu quero poder compartilhar com vocês o que é a glória de Deus. O que é essa glorificação que Deus deseja que a gente tenha, que a gente receba. É muito interessante, porque Moisés, uma vez, ele fez uma pergunta para Deus. Ele falou assim, Senhor, eu desejo que o Senhor me mostre a tua glória. Quando a gente abre a Bíblia lá em Êxodo 33, a gente vê nos versos 18 e 19, Moisés fazendo um pedido para Deus. Senhor, me mostre a tua glória. Eu quero conhecer a tua glória. E olha o que está escrito, diz assim, e disse Moisés a Deus, suplico-te, mostre-me a tua glória. E ele disse, farei toda a minha bondade passar diante de ti e proclamarei o meu nome diante de ti. E terei misericórdia de quem eu quiser misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então, quando Deus ele ouve o pedido de Moisés, eu quero ver tua glória, Deus faz que Moisés conheça toda a bondade de Deus, toda a misericórdia de Deus e os atributos de Deus, entende? Todos os atributos que Deus tem. A longanimidade, a paciência, a misericórdia, o amor, a bondade. E aí, quando a gente lê Êxodo 34, o verso 5 e 6 diz assim, e o Senhor Deus desceu na nuvem e pôs-se diante dele e proclamou o seu nome. Deus escondeu Moisés por detrás de uma rocha, numa fenda, e passou de costas. E quando ele passou, ele proclamou o seu nome e pôs-se diante dele. E o Senhor passou diante dele e proclamou. O Senhor, o Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade,
que guarda a misericórdia de milhares, que perdoa as iniquidades e as transgressões do pecado, e que ao culpado não o faz por inocente, e que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, veja que quando Moisés, ele vê a Deus, ele vê a glória de Deus, ele começa a proclamar os atributos de Deus. E a gente pode aqui compreender, através desse verso, que quando o nome de Deus, a glória de Deus está envolvida com o seu nome, com o seu caráter. E isso é muito claro quando a gente lê o livro Parábolas de Jesus, lá diz assim: a luz da sua glória, o seu caráter deve ser refletido em seus seguidores. Então, a glória de Deus não é só aquela luz que emana do trono, mas é o caráter dele refletido em nós, entende? Então, Deus deseja que a gente seja glorificado, que a gente seja cheio da glória dele, que a gente reflita o caráter dele. Por quê? Porque um dia Satanás falou que seria impossível de refletirmos o caráter de Deus, ou seja, seria impossível de a gente guardar a lei dele, porque o caráter de Deus, a lei dele é a expressão do seu caráter. Então Satanás fala, será impossível para o homem. E aí quando Adão e Eva pecam, o que vocês acham? Quando Adão e Eva pecou, eles refutaram as acusações de Satanás ou eles confirmaram as acusações de Satanás? O que vocês acham? Eles confirmaram as acusações de Satanás. De que, poxa, foi difícil, Adão e Eva não conseguiram, então como é isso? Mas Deus, ele deseja levantar um povo com poder, que vai reivindicar o caráter de Deus, que vai dizer, olha, unido a Deus é possível sim guardar as leis dele, é possível sim ter a expressão do caráter dele em mim, é possível sim ter a glória dele em mim. E essa é uma coisa que é para nos trazer muita alegria. Em Parábolas de Jesus, na página 67, diz assim, ó, Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isso por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação. E o que é a frutificação aqui diz? A reprodução do caráter de Cristo no crente, para que ele possa reproduzir esse caráter nos outros. Então, quero que você entenda nessa manhã que Deus te chamou para você reproduzir o caráter de Cristo. E assim você vai vindicar o caráter dele, vai reivindicar para si o caráter dele, vai mostrar diante do universo que é possível, pela graça de Deus, sim, ter o caráter dele, que a frutificação, os frutos que Deus deseja que você dê, é o caráter dele sendo reproduzido em você. De que forma? Através dos frutos do Espírito, que diz lá em Gálatas 5:22, né? Que o fruto do Espírito é amor, a paciência, a longanimidade, a bondade, a misericórdia, né? Lá vai falando certinho quais são, né? A fidelidade, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria, a paz. Quais são os frutos do Espírito? Esses frutos precisam ser trabalhados em nós. Esses frutos fazem parte do caráter de Deus. E nós precisamos de receber esse caráter de novo, porque a gente perdeu no momento em que houve a queda. E olha que interessante essa passagem de Marcos. Quero ler pelo menos mais 3 passagens para a gente encerrar. Já estamos no finalzinho da mensagem. Em Marcos 4, verso 27 até o verso 29, diz assim. E ele lhe diz, assim o reino de Deus é como um homem que lança uma semente na terra e vai dormir e se levanta noite e dia e a semente brota e cresce e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas quando o fruto está maduro, mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Entende? Então, ele está fazendo uma ilustração que o reino do céu é parecido com isso. Deus planta em nós, no nosso coração, a sua semente, de forma que a gente não consegue entender. O Espírito Santo trabalhando em nós faz com que essa semente brote, e essa semente, ela começa a dar folha. Depois, ela vem e dá o fruto. E aí, esse fruto, ele é uma espiga, ele está falando aqui, e depois essa espiga enche de grãos. Então, a gente pode observar que assim é também no reino de Deus.
Assim como o lavrador, ele não colhe um fruto verde, porque ele sabe que esse fruto ele pode apodrecer, mas ele não vai amadurecer, que não vai ser rentável para ele, Jesus Cristo também, ele é comparado com esse lavrador. Ele não colhe a seara da terra antes que ela esteja madura, entende? E olha o que diz Tiago 5, verso 7, diz assim, ó. Tiago 5, verso 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda de Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e guarda com longa paciência até que receba a chuva serôdia e a chuva temporã. Nós sabemos, em muitas madrugadas, a gente clama pelo Espírito Santo, que ele é símbolo dessa chuva. No Pentecoste, ele desceu como a chuva temporã. E nós temos a promessa de que ele virá sobre nós com maior poder, com uma chuva torrencial, que é a chuva serôdia. A chuva temporã era uma chuva fininha que caía no Oriente Médio só para fazer produzir aquela brotar, aquela plantinha. Se aquela plantinha pequena tivesse uma chuva torrencial, ela quebraria, ela não suportaria. Mas, quando ela já está grande e ela já deu um fruto, a chuva torrencial é necessária para que o fruto ele encha de ele amadureça. A espiga de milho, por exemplo, ela encha o grão e o grão fique bem gordo e dê grãos bem cheinhos, sabe? Vocês já viram uma espiga de milho bem mirradinha e aquelas outras espigas com um grão bem cheio? Então, aquelas mirradinhas faltou uma chuva forte para poder fazer com que o grão enchesse. Então, o Espírito Santo precisa vir sobre nós depois que nós já recebemos ele na chuva temporã e já tivemos perdão dos nossos pecados, já acertamos a nossa vida com Deus. Ele precisa de vir com poder para poder amadurecermos, para nos dar o completo caráter de Cristo, sabe? Então, aqui está falando que Jesus Cristo, ele falou que seja paciente até a vinda de Jesus. Por quê? Porque Apocalipse 14 fala que na vinda de Jesus, ele vai vir colher a seara da terra. Olha o que diz Apocalipse 14, dos versos de 14 a 16, diz assim, ó. Eu olhei, e eis na nuvem branca, assentado sobre ela, semelhante ao Filho do Homem, ou seja, vão ver Jesus Cristo vindo, sabe, nas nuvens do céu com poder e brilho de glória. Tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda, bem afiada. E outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua ceifa, a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre as nuvens lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, essa parábola de o grão crescer e amadurecer, encher e receber a chuva temporânea, serôdia, para que ele possa ser ceifado, é uma parábola que explica como que Deus ele institui o seu reino e como que ele faz a pessoa amadurecer para receber esse reino. E aí, quando ela está madura, Deus vem e colhe. E você sabe que a colheita é a volta de Jesus. Então, Jesus, ele só volta quando nós estamos maduros. E o que é esse amadurecimento? O que é essa frutificação? O que é dar o fruto? A gente lê em Parábolas de Jesus, na página 67, que a frutificação é a reprodução do caráter de Deus no crente. Nós só vamos poder ter acesso ao céu se nós tivermos o caráter de Cristo, porque ele vai ser o selo e a garantia de que nós não vamos trazer de novo o pecado para dentro da terra, para dentro do universo. Deus precisa colocar e reproduzir em nós o seu caráter. E olha o que diz Parábola de Jesus na página 69, falando sobre essa parábola da ceifa, diz assim, ó: quando o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a hora da ceifa. Então, Jesus volta quando nós estamos maduros. Se nós não atingimos o caráter de Cristo, a gente impede que a vinda dele aconteça, a gente adia essa vinda. Ele precisa de ter um povo que reivindique o seu caráter. Isaías 43 diz, verso 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor,
O Senhor Deus foi acusado, ele foi colocado no banco dos réus por Satanás. Satanás projetou sobre Deus o caráter que é dele próprio, mas Deus, ele não se defendeu, pelo contrário, ele deu tempo ao tempo para que se levantassem testemunhas, mostrando quem realmente ele é. E a vida de Jó foi um testemunho, a vida de Daniel foi um testemunho, a vida de José foi um testemunho, a vida de Jesus foi um testemunho, e Deus deseja que a nossa vida também seja um testemunho poderoso de que Ele é um Deus justo, que as suas leis são justas, e que o seu governo é um governo bom e justo. E olha o que diz a parábola de Jesus. Ele diz assim, ó, quando já se mostra o fruto, mete-lhe a foice, porque está chegada a hora da ceifa, como diz Marcos 4:29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Então, quando Jesus volta, quando o caráter de Cristo se reflete perfeitamente no seu povo. Veja, a gente viu que o caráter de Cristo é a glória dele, é o nome dele, sabe? A manifestação dos atributos dele. E em Apocalipse 14, o verso 1 diz assim: Eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome do seu Pai escrito em suas testas. Ou seja, aqueles que vão estar em pé com Jesus Cristo, com o Cordeiro no monte Sião, que quando Jesus Cristo ele restaurar a nossa terra de novo, a Nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, ali naquele lugar ali que também era conhecido como Monte Sião, onde o templo foi construído. A gente vê então Jesus Cristo descer, e ali com eles 144.000, esses têm o nome de Cristo escrito na sua testa, ou seja, esses reproduziram perfeitamente o caráter de Deus. É possível ver o caráter de Deus neles. É como quando Pedro negou a Jesus, a serva falou bem assim para ele: mas você é um deles. O seu falar te denuncia, o seu jeito de ser te denuncia. Então, as pessoas precisam reconhecer pela nossa vestimenta, pela nossa comida, pelo nosso falar, pelo nosso agir, que nós somos filhos de Deus. Então, se nós desejamos que a vinda de Jesus Cristo venha, porque nós somos adventistas do sétimo dia, ou seja, nós aguardamos o advento de Jesus Cristo, se nós desejamos que essa vinda aconteça, nós precisamos, pelo poder de Deus, nos unir a Ele e, através da obra do Espírito Santo em nós, reproduzir o caráter de Cristo na nossa vida, os frutos dele. E sabe, Jesus Cristo, ele nos faz uma promessa. O desejar de todas as nações diz assim, ó, que em Cristo nós podemos vencer as nossas tendências herdadas e cultivadas por mal. Então, a gente tem tendências para o mal que a gente herdou dos nossos pais. São coisas que a gente faz que não são boas, que são más, que transgridem a lei de Deus, porque a gente faz no automático, porque contemplou tanto os nossos pais fazendo o que a gente faz. Tem outras que nós mesmos cultivamos e fazemos, mas em Deus nós temos esse poder. E lá o desejar de todas as nações diz assim, ó, a honra de Deus e a honra de Cristo está comprometida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Ou seja, para Deus é uma questão de honra dar para você o caráter dele. Para Deus é uma questão de honra que todo aquele que pede, que se une a ele faça reproduzir de novo a sua natureza divina. Então, o meu apelo para você hoje, nessa manhã, permita que Jesus Cristo volte logo, permita que ele aperfeiçoe em você o caráter dele, reivindique para si o caráter de Deus. Ele está muito desejoso de te dar. E a Bíblia fala que, mais do que um pai deseja dar boas coisas para os seus filhos, Deus deseja nos dar o Espírito Santo, porque é unido com essa força e nós vamos poder reproduzir o caráter dele, e vamos poder vencer, e vamos poder refutar todas as acusações de Satanás que ele lançou sobre o governo de Deus. E meu apelo para você nessa manhã é: se entregue a Jesus. Fala a ele, Senhor, eu desejo vencer pelo teu poder. Eu desejo vencer o quê? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, que ao vencedor, ele fala a cada igreja, então são 7, ao vencedor dá-lhe que se assente comigo no trono, ao vencedor dá-lhe uma vestiduras brancas, ao vencedor dá-lhe uma pedra com um novo nome, ao vencedor dá-lhe que coma do fruto da árvore da vida,
ao vencedor de quê? Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer a desobediência às ordens de Deus, à lei de Deus. Que pelo poder de Deus você e eu faça essa escolha. Então, nós vamos cantar agora o hino de número 287, Minha Entrega. Que esse hino possa ser, pela graça de Deus, a sua oração, que você venha se entregar enquanto ouve. Depois nós vamos fazer uma oração juntos. Nayara, podemos deixar esse louvor para o final? Porque agora nós teremos 2 orações. Você faz uma oração, depois alguém aí gostaria de fazer oração. E se alguém também estiver puder fazer a oração cantada também, né, Júnior? Tá, podemos. Pode ser? Pode. Então, Sim, vamos orar. Eu ia dizer assim, você consegue colocar o hino que ela pediu agora? Ou tá difícil? Consigo. Consegue? Sim. Então, pode colocar o hino que ela pediu e aí a gente segue as orações após o hino. É porque esse hino provavelmente faz parte do sermão. Tá ok. Obrigada, amiga. Deus abençoe. Amém. Vou partilhar. Amém. Agora eu oro? Sim, pode Posso orar? orar. Pode. Vamos só escolher a segunda pessoa. Você viu quem levantou a mãozinha aí, Aurenice? É porque meu aparelho está um caos hoje. Eu tento ver as funções e já trava. Você consegue ver quem levantou a mãozinha para orar, para já orar na sequência dela? A Rutinha está conosco para fazer a música, A irmã a oração. Terezinha. A irmã Terezinha. E quem vai fazer a oração cantada? Nayara, você me ouve? Posso? Oi, eu estou ouvindo. Eu posso orar. Estou esperando vocês Então, resolverem. sim. Ok, então vamos orar. Você faz a primeira oração, a irmã Terezinha faz a segunda. Se não me engano, eu ouvi a voz da Rutinha. É você, amiga? Sim. Louvado seja Deus. Oremos então. Tá.
Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigada que hoje nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco mais do início do conflito entre o bem e o mal e entender que Satanás, ele busca para si adoração. E o conflito está instaurado em torno da adoração e da lei de Deus. E nós sabemos que no final, Senhor, esse conflito também vai ser muito forte. A besta vai se levantar para impor, esse poder político e religioso vai se levantar para impor, Senhor, também sobre nós os seus dogmas. Nós precisamos estar firmes, precisamos estar alicerçados no Senhor, precisamos ser o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é a aceitação do dom profético do Espírito de profecia que foi manifestado através de todos os profetas escritos na Bíblia, também através da linguagem. Pedimos ao Senhor que, pela Tua graça, Teu poder, nos ajude a estarmos ligados com o Senhor. Muitas vezes a gente sofre nesse mundo e pergunta quando o Senhor vai dar um jeito a tanto sofrimento, quando que o Senhor vai resolver esse problema? E a Tua palavra diz que o Senhor há de resolver através da sua vida. Porém, o Senhor também nos diz que somente quando a seara da terra está amadurecida é que o Senhor vem colher. Então, somente quando nós permitirmos que o Senhor faça essa obra de nos dar o teu caráter, o Senhor terá um povo, 144 mil. Esse povo é um número que se completa, que o Senhor Deus tem e que precisa se completar para mostrar diante do universo que é possível, sim, guardar as tuas leis. E ainda assim, é possível não na era de Jó, mas depois de quase 6.000 anos de degradação do pecado, quando o homem tem se tornado mais parecido, Senhor, com a imagem de Satanás, o Senhor vai ter um povo que é mais parecido contigo, que reflete completamente a tua imagem. E nós desejamos ser, pela tua graça, Senhor, esse povo. Dá-nos poder, Senhor, para que pela tua graça nós possamos estar unidos a ti e sairmos vitoriosos nesse dia. Nós nos abastecemos, Senhor, da tua palavra e nós sabemos que agora vamos para a guerra. Agora nós vamos, Senhor, para as batalhas do dia. Nos ajude a lembrar de que devemos em cada uma delas, Senhor, glorificar o teu nome. Que os outros vejam, Senhor, através de nós, que os nossos filhos vejam no falar, que o nosso marido veja, que as pessoas ao nosso redor, o nosso tato com cada uma delas, que a gente jamais venha envergonhar o teu nome, mas que a gente possa permitir que o teu Espírito trabalhe em nós nesse dia, para que a gente possa vencer e refletir, Senhor, nesse dia. E assim, dia de cada vez, a gente vai aperfeiçoando o nosso caráter, como diz lá em 1 Coríntios. Então, contemplando a Cristo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Esse é o nosso desejo nessa manhã, e eu rogo por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor, meu Deus. O eterno e poderoso Deus, ouve, Senhor, a oração da tua filha, ouve a oração da tua serva, Pai, por misericórdia. Nós agradecemos, Senhor, por nos despertar nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor enviou para nós nessa manhã, uma mensagem tão esclarecedora. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus. Nós podemos ver, através da tua serva, Pai, o grande amor do Senhor ao lidar com a rebelião, ao lidar com o pecado, a justiça, a misericórdia, a grandeza. Ó Pai, muito, muito obrigada. E nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que concede-nos o teu Espírito Santo nessa manhã, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque nós queremos ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, nós queremos andar de acordo com a tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, mostrar para o universo, mostrar para todos os anjos maus, que com o Senhor, com o teu poder, nós podemos sim ser semelhante a Jesus no caráter, no nosso viver diário nesses dias finais da história da terra. Nos ajuda, Pai. Nos batiza com teu Santo Espírito. Quero clamar ao Senhor por cada lar representado e cada um dos teus filhos. Sonda, Pai, cada mente, cada coração, onde cada um de nós estamos, cada um de nós estamos no nosso lar, onde nós estivermos. Ó Pai, sonda o nosso coração, visita cada lar representado. Aquelas pessoas que precisam de uma cura, Pai, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Pai,
por misericórdia, derrama sobre nós o milagre, Pai, da cura nessa manhã, nesse dia. E nos ajuda hoje, Senhor, meu Deus, a sermos vitoriosos no pecado. Nos ajuda nesse dia de preparação, a nos preparar para logo mais, Pai, na entrada do Teu Santo Sábado, todos nós possamos estar com nossos afazeres tudo pronto, tudo preparado para receber o Senhor nas primeiras horas do dia do Senhor, por misericórdia. Nós rogamos por essas bênçãos e agradecemos por tudo, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, que tenho confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. Levem tuas palavras e consolo aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, que tenho confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Que lindo. Amém. Deus seja louvado. Nayara, muito obrigada. De Nós nada. agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua disposição, diligência em estar aqui conosco, passando uma mensagem tão pertinente em dias tão necessários. E eu louvo a Deus, porque eu vejo a mão do Senhor a direcionar essa sala, a direcionar os nossos momentos e as pessoas que vêm aqui, desde os ouvintes e principalmente os mensageiros. Amém. A cada manhã, a cada madrugada, hoje eu não consegui ouvir a mensagem toda, mas eu já entendi o porquê. Mas Deus seja louvado. Ela está gravada e eu irei ouvir novamente para a honra e glória do Senhor. E Deus está repetindo para nós. É possível. Cada vez que você falava sobre refletir o caráter de Jesus, o meu coração saltitava aqui e eu agradeci a Deus. E eu estou muito grata a Deus,
porque eu sei que é possível sim. É possível sim, e Jesus só vai voltar, como diz a palavra do Senhor, porque o espírito de profecia para mim é a palavra inspirada, é a palavra do Senhor. E Jesus vai voltar muito em breve, mas ele vai voltar quando eu e você, quando cada um de nós refletirmos o caráter de Cristo. E é Amém. possível isso. Ainda que muitos digam que não, nós sabemos que é possível porque a palavra do Senhor diz isso. E se a palavra diz, é Ela verdade. não mente. Ela não mente, é o assim diz o Senhor. Nesse momento, eu não sei se você já participou da sala em algum outro momento, esse momento nós destinamos Não. as considerações. Se você puder continuar conosco, nós temos ainda 10 minutos para os irmãos considerarem, falarem que o Espírito Santo falou ao coração deles, e ou dar um testemunho, ou fazer uma pergunta, né, para você, se possível for responder, se não for, fique à vontade, aqui não é para constranger, aqui é para crescermos em Cristo Jesus, porque o nome da sala é A Caminho da Consagração, é em busca da santificação. Estamos aqui para ser santificados, é uma escola, nós chamamos essa sala como a escola de Jesus, estamos todos assentados no banquinho a aprender. Então, Deus seja louvado pela sua vida, minha querida, que o Senhor continue abençoando você e a sua família, de modo tal que você possa resplandecer a cada dia para a honra e glória dele. Amém. Eu quero agradecer a Ruth pela mensagem. Como essa mensagem, ela foi a mensagem que eu peguei cantada, que Deus abençoe continuamente a sua vida. Muito obrigada, Ruth. Deus seja louvado. Rutinha, Aurenice, vocês conseguem me ajudar? Porque se eu mexo aqui, aí meu telefone trava. Éden, obrigado. Irmão Éden, pode abrir seu microfone, meu querido? Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Pode falar o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Bom dia. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Olha, é o seguinte. O mundo prega que cada um de nós é um Deus, que nós temos energia, que nós possamos curar-nos e que nós possamos fazer o que quisermos. Mas quando nós fazemos isso, nós refletimos o caráter do inimigo, né? É isso que quer dizer. Você quer fazer o que você quer, você está do lado de Satanás. Agora, se você quiser fazer, ouvir a vontade de Deus e usufruir das suas bênçãos, né? Quiser ser semelhante a Cristo, aí nós seremos igual a Cristo. Nós estaremos no caminho certo. É isso que a pregadora quis dizer, né? Que nós possamos não só colocar no lado de Cristo, sim, mas também fazer a sua vontade para refletir o seu caráter. É isso aí que nós temos que fazer. É o que eu consegui aprender, né? Eu já tinha isso em mente, porque eu tenho parente, né, que já age dessa forma, né, que coach e outros aí que tem umas outras ideologias, e nós possamos colocarmos juntos a Bíblia, nós podemos ver que partindo para esse lado nós estamos dando espaço para o inimigo. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nós possamos continuar firme, porque vitorioso é aquele que chegar, que for fiel até o fim. Que cada um de nós aqui possamos estar nessa viagem e que um dia nós possamos chegar ao céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmão Éden. Que Deus te abençoe. Mais alguém tem alguma consideração? Conseguem me falar, meninas, quem tem mais alguma mãozinha levantada? Eu sei que tem mão levantada, mas não sei de quem é. É o irmão Éden, mas ninguém ainda levantou a mão. Alguém Ah, tá. Mais alguém? Ainda temos 3 minutinhos.
Não havendo, então, vamos para a oração final, vamos encerrar. Hoje é sexta-feira, né? Dia da preparação. Os irmãos já estão a sair, tem que organizar. Daqui a pouco é sábado, precisamos estar prontos para receber o nosso Jesus, porque nós já aprendemos aqui que ele vem ao nosso encontro a cada sábado, né? E eu gostaria de ver quem pode fazer a oração final para nós. Nayara, você quer considerar mais alguma coisa, minha irmã? Não, só mesmo que nós possamos, pelo poder de Deus, buscar conhecer mais quem é Jesus, né? A vida eterna é essa, conhecer quem é Jesus, conhecer o seu caráter, para que a gente possa conseguir recebê-lo em nós. Só isso mesmo. Amém. Amém. Irmã- Deus a seja irmã louvado. Nauzília- A irmã Nauzília abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, não? É para orar, Sim. irmã Naudília, ou você gostaria de considerar? Eu posso orar. Amém. Deus seja louvado. Então, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos despedir uns dos outros, de joelhos dobrados, e que o nosso Deus seja a nossa companhia nesse dia de preparação, e que ao pôr do sol estejamos na presença do Senhor, como estamos aqui em todo o tempo, em nome de Jesus. Obrigada, irmã Naudília. De nada, irmã. Deus abençoe todos nós. Que todos nós tenhamos um bom dia. Santo, santo, santo Deus, Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, por tudo que está vindo para nós, por todas essas mensagens. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, clareza de espírito, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, muitos de nós estamos tristes nesta manhã. Muitos de nós estamos felizes. Tristes, mas felizes. Como assim? Porque quando temos Cristo, nós estamos felizes porque temos a certeza de que Deus mandou seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós. E o Espírito Santo está em nós, ó Pai. Que nós possamos ser luz deste mundo. Que nós possamos ser como Pedro. Sermos diagnosticados, né? Aqui está uma serva do Senhor. Você é diferente. Obrigada, Pai querido, por essa certeza de salvação em Cristo Jesus. Que nós nunca venhamos, ó Pai, desviarmos, ó Pai, para a direita e nem para a esquerda, que nós temos um só propósito, que é o céu. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada mesmo, que a gratidão seja permanente em nós, porque não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. Obrigada, Pai querido. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ótimo dia para vocês, na paz de Cristo. Amém. Você vai colocar o hino, Aurenice, para nos despedirmos em oração cantada. Tenham todos um bom dia de preparação, e até amanhã, às 5 horas da manhã. Muito obrigada, Nayara. Fique com Deus. Eu amo vocês.
Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe a todos. Bom dia, um feliz sábado a todos vocês. Sábado. Até amanhã, 5 horas do Brasil, 9 horas de Portugal. Que Deus possa nos abençoar o nosso dia da preparação e tenhamos todos um feliz sábado. Obrigada, Nayara. Deus te abençoe sempre. Obrigada, Júnia. Abraço. Feliz sábado a todos. Eu amo vocês. Até amanhã, pessoal.